galerinha, beleza com vocês? Olha, nosso segundo sólido de revolução chama-se o cone, né? Cone circular reto, tá? Aí eu vou apresentar para vocês também na aula, nas exposições, nas apresentações no computador, cones que não são retos, mas aí é só uma amostra, né? A maioria dos cones que nós trabalhamos aí nas questões, nos testes, no Enem, são cones retos, tá bom? E o cone reto, se lembra do conceito de pirâmide reta? Uma pirâmide é chamada de reta quando o vértice tem como projeção ortogonal o centro da base. Entenda o centro da base como sendo um ponto que é equidistante dos vértices do polígono que está na base da pirâmide. No caso do cone, né, trazendo esse conceito para o cone, a gente chama de cone reto aquele em que o vértice tem como projeção ortogonal o centro do círculo da base. Certinho? Como é que ele é obtido? A ideia é o seguinte: você vai ter um triângulo, vou colocar um eixo aqui, ó, e nesse eixo a gente vai rotacioná-lo, tá bom? Inclusive nós chamaremos ele de eixo de rotação, né? Parecido com o que aconteceu no cilindro, tá legal? Eixo de rotação. E eu vou fazer a representação aqui de um triângulo retângulo. Ah, professor, pode ser um outro tipo de triângulo sem ser retângulo? Não. Tem que ser um triângulo retângulo, tá legal? Para gerar um cone circular reto, tem que ser um triângulo retângulo. Então, tá aqui um triângulo retângulo, certo? E eu quero que você visualize não só o triângulo, mas toda a região interior dele, tá? Então, toda essa região aqui, ó, é como se fosse uma região completa triangular girando, tá? Pensa numa placa de chumbo, coisa desse tipo, em que ele vai girar sem deformar, certo? Em torno desse eixo aqui, ó, fazer o giro em torno desse eixo, tá? E ao fazer o giro numa certa velocidade, a gente consegue detectar um cone circular reto. Essa região da direita que eu desenhei, vou representar aqui à esquerda uma espécie de foto desse triângulo quando ele passou por esse lado, tá? Olha só. Então, esse mesmo triângulo espelhado do lado de lá, como o movimento é circular, a coisa acontece assim, ó. Certo? E a essa figura nós chamamos de cone circular reto. Quais os elementos que tem esse cone circular reto? Primeiro elemento, nós sabemos que o movimento é circular, então a base é um círculo. Se a base é um círculo, nós temos o raio da base, representado pela letrinha R, parecido com o que tínhamos no cilindro, tá bom? A distância do vértice V até o centro da base, nós chamamos de altura do cone, que nesse caso aí é no cone circular reto, tá bom? Se o cone não for reto, se esse pontinho estiver em outra posição aí, a distância dele até o plano da base é que nós chamamos de altura. Aí essa distância já não vai ser até o centro, né? No caso do cone não reto, vocês vão ver aí no vídeo, na apresentação do computador. Tá? Tem uma novidade que não tinha no cilindro e que aqui tem, que é esse segmento lateral. Na realidade, a gente tinha, que o segmento lateral do cilindro a gente chama de geratriz, que é o segmento que gera toda a lateral. Sendo que no caso do cilindro, a geratriz coincide com a altura do cilindro. E aqui não. Essa geratriz, Cícero, como assim geratriz? O que significa geratriz? Geratriz, você imagina um segmento, certo? Que ao rotacionar ele lateralmente, ele consegue gerar toda a lateral da figura.
No caso do cone, o cilindro, a lateral dele é gerada por um único elemento. Aqui também, certo? Só que esse elemento ele está inclinado, ele não tem a mesma medida da altura. Lembra que isso é um triângulo retângulo? Esses três elementos podem ser interligados pelo teorema de Pitágoras. O que eu vou escrever agora não é uma fórmula, o que eu vou escrever agora é a utilização direta do teorema de Pitágoras, em que a geratriz ao quadrado, vou colocar aqui ó, no cantinho, a geratriz ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são a altura e o raio da base. Tá bom? Então isso aí nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Evidentemente a geratriz, por ser uma hipotenusa, é sempre maior do que a altura e do que o raio da base. Certinho? Se for pedir de informações dessa figura como, mesmo jeito lá do cilindro, área da base, área lateral e volume, como a gente vai proceder? No caso da área da base, vou colocar aqui, ó, é a área de um círculo, não mudou. πr ao quadrado. Tá? A área da base, área do círculo, πr ao quadrado. Essa figura, ela parece com uma pirâmide, né? Enquanto o cilindro parecia com um cone, enquanto o cilindro parecia com um prisma, né, o cone parece com uma pirâmide. Tem uma familiaridade. Por que o cone não pode ser chamado de pirâmide, professor? A pirâmide ela é definida por a sua base ser um polígono, enquanto aqui a base é circular, não é um polígono. Só por isso. Mas funciona como se fosse. Tá legal? Inclusive, pelo princípio de Cavalieri, se você colocar uma pirâmide ao lado de um cone e garantir que a área da secção passada perpendicular ao eixo de rotação é a mesma nas duas figuras, elas têm os mesmos volumes. E como é que calcula o volume de uma pirâmide? 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui vai ser do mesmo jeito. Tá? O volume do cone vai ser 1/3 do produto da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Tá bom? Então essa é a maneira que a gente vai calcular o volume do cone. Lembra que essas figuras que tem a pontinha, tem um biquinho aqui em cima, tem 1/3 na fórmula do volume. 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? O que é que essa figura traz de novidade? Essa figura traz de novidade é a sua lateral. A gente percebe que tem um certo charme esses sólidos de revolução com relação à planificação lateral deles. No caso do cilindro, você lembra que a planificação lateral, quando você abria, era um retângulo, né? No caso do cone, o que vai acontecer quando a gente... imagina que isso aqui é um chapeuzinho de aniversário, tá? Você vem aqui e faz um corte. Esse corte nem pode ser inclinado demais, nem fazendo cobrinha. Esse corte ele tem que ser seguindo uma geratriz, tá? Ou seja, tem que ser reto. Tem que ter seguido exatamente uma geratriz. Ao fazer esse corte, quando você abre a figura, a gente vai ver no computador, quando a gente abre a figura, nós temos um setor circular. Então, para falar de área lateral, eu tenho que relembrar alguns conceitos de setor circular. Por isso que eu vou dar uma pequena pausa, né, aqui no vídeo, para a gente apresentar aqui ao lado, pegar meu compasso de quadro aqui, para apresentar ao lado, tá, algumas relações que envolvem o setor circular. Então, imagine aqui, ó, que eu tenho um setor circular, legal? Tem um setor circular de raio R. Vê só. Tem um setor circular de raio R. E ângulo central, eu vou chamar de alfa, tá legal? Ângulo central alfa. Então, raio R. Eu vou chamar esse raio, gente, de R pequeno, para você não ficar achando que é esse raio da base. Tá legal? Então, raio Rzinho aqui. Esse ângulo central eu vou chamar de alfa mesmo, chamar de alfa. Tá bom? E nós temos duas coisas que ele costuma calcular no setor circular. Uma delas é o comprimento do arco. E a outra é a área desse setor, a área dessa fatia da pizza. Tá? Então, esse comprimento eu vou chamar de C.
certo? E essa área, eu vou chamar de área do setor circular, ASC. Pensa assim? Bom, ASC. A área do setor circular, essa região completa aqui, certo? Essas informações de áreas e comprimentos, elas são proporcionais ao ângulo central. O que eu quero dizer com isso? Imagina que esse ângulo está dado em radianos, tá? Imagina que esse ângulo está dado em radianos. Então, pensa assim, ó, uma volta completa terá um comprimento de 2πr, que é o que nós já conhecemos de uma circunferência. 2πr é o comprimento da circunferência. Esse aqui é um ângulo central de uma volta completa. Se eu tiver um ângulo alfa, quanto vai ser o comprimento? Pronto, com essa regra 3 eu consigo determinar esse comprimento do setor circular. Lembre-se que esse alfa está dado em radianos, já que esse ângulo aqui, que é o ângulo central de uma volta completa, também foi dado em radianos. Tá bom? Eu posso já simplificar esse 2π com esse 2π, pessoal. E ao multiplicar os meios pelos extremos nessa nossa proporção, eu vou ter o comprimento, vou colocar aqui do lado, igual o ângulo vezes o raio. Todo mundo está visualizando? O ângulo vezes o raio. Ó, 1 vezes C, C, e 1 vezes RR vezes alfa. Então, C igual a alfa R, que é o nosso comprimento de arco, através dessa regrinha 3. Da mesma forma, eu posso fazer para a área do setor circular. Eu estou fazendo essa regrinha 3 para você não se esquecer, tá? Dessa história aí de comprimento, de área, como determinar esses valores. Então, no caso da área, eu diria que se eu tiver um ângulo central 2π, que é uma volta, tá? A área de uma circunferência é πr ao quadrado, certo? Então, se eu tiver um ângulo central alfa, quanto vale a área do setor circular? Nós chamamos assim, ASC. Tá legal? Aqui, gente, eu não corto 2π, eu corto apenas o π, tá vendo? Então, cancelando o π com o π, a gente vai ter 2 vezes a área do setor circular igual a alfa vezes r ao quadrado. Então, eu posso concluir aqui que a área do setor circular é o produto do ângulo medido em radianos vezes r ao quadrado sobre 2. Olha a nossa fórmula da área do setor circular. Esqueceu? Faz essa regra 3. Seus problemas acabam, tá bom? Beleza, gente? Eu preciso dessas informações para trazer para cá a ideia da planificação lateral do cone e como achar a sua área lateral, certo? Então, quando você planifica, vou voltar aqui para o compasso de quadro, quando você planifica essa lateral do cone, você encontra um setor circular, tá? Então, ó, setor circular de raio G, inclusive, tá legal? Deixa eu tirar esse nome aqui. E olha só o que eu vou fazer. Imagina que eu conseguisse desenrolar esse setor, essa lateral do cone, eu encontraria exatamente isso, ó, que a gente chama de setor circular, tá? Pronto. Vê só, esse setor circular, ele, se você deitar aqui, ó, você deita e enrola totalmente o cone com ele. Tá legal? Diz para mim qual o raio desse setor circular. Você está percebendo que o raio vale G? Cícero, essa linha aqui, ela é colinear com essa? Não, nada a ver, certo? Nada a ver, são coisas diferentes. Então, G e G. Quem é, pessoal? Quem é esse comprimento aqui, ó? Diga aí. Esse comprimento, ele corresponde ao comprimento da
borda da circunferência esticado. Lá no cilindro, quando eu abri ele, que gerou um retângulo, a base do retângulo era o comprimento da borda. Aqui, quando eu abri o cone, esse comprimento de arco com o raio G é exatamente o comprimento da borda da base do cone, que tem raio R. Como é o comprimento de uma circunferência? 2πr, não é verdade? Então, ó, esse comprimento aqui que eu desenrolei, estava aqui, ó, circular, vale exatamente 2πr, tá bom? E aqui nós temos um ângulo central, que eu vou chamar de alfa também, sem problemas, tá? O ângulo central da planificação lateral do cone, é assim que eu vou chamar, certo? Como é que a gente encontra esse ângulo central? Ó, tem essa relação, o comprimento de um arco é o produto do ângulo pelo raio, certo? Então eu posso dizer que o comprimento do arco aqui, 2πr, é o produto do ângulo medido em radianos pelo raio do setor circular, que aí é G. Então, ó, eu posso concluir aqui na frente que o meu alfa ele é o ângulo central da planificação lateral do cone, tá? Ele vai ser 2πr sobre G, tá? Então, nós temos a planificação lateral do cone gerando um ângulo central no setor circular. E esse ângulo central é calculado dessa forma. Tá legal? Isso aí vai servir para eu achar a área. Como assim, Cícero? Ó, a área de um setor circular não é alfa r ao quadrado sobre 2? Eu venho para cá e substituo somente. No meu setor circular, que é essa região aqui, ó, essa região nada mais é do que a área lateral desse cone, tá? Então eu já posso inclusive dizer que a área lateral do cone é a área desse setor circular. Como é a área do setor circular? Comigo, o ângulo vezes o raio ao quadrado sobre 2. Quem é o ângulo aqui? Alfa. Quem é o raio desse setor circular? G. Alfa G ao quadrado sobre 2. Então essa é a expressão da área de um setor circular, tá bom? E no caso, o alfa, ele pode ser escrito dessa forma. Eu vou fazer essa mistura de expressões para que toda vez que eu tenha que calcular a área lateral de um cone, eu não precise passar pelo alfa, tá bom? Eu já vou direto para as expressões que eu conheço aí, que envolve o raio, a altura e a geratriz. Se eu substituir a área lateral aqui, se eu substituir o alfa, vai ficar 2πr. Aqui eu chamei o R pequeno, eu vou só mudar aqui para R grande, porque esse R aqui já é o R da base do cone, tá? E aqui também, beleza? Então, 2πr sobre G, multiplicado por G ao quadrado sobre 2, tá? Aí tem alguns cancelamentos para a gente fazer, por exemplo, esse 2 com esse 2 pode ser cancelado. Esse G com um G desse pode ser cancelado. E aí eu fico com a área lateral como πrg, somente. Então a área lateral do cone oficialmente vai ser πrg, onde R é o raio da base do cone e G é a sua geratriz. Tá legal? Beleza, gente? Espero que você tenha compreendido, acompanhado os passos aí. E agora, ó, só love, só exercício. Valeu, gente! Valeu, pessoal. Um abraço.